Olá! Começa agora o Correspondente Local. Nessa semana você confere. Grande frequência de assaltos assusta funcionários e proprietários de postos de gasolina. Apenas 53% dos eleitores de Ponta Grossa fizeram o recadastramento biométrico. Projeto Escola Sem Partido continua dividindo opiniões. E o FENATA oferece peças alternativas nas ruas da cidade. Começa agora o Correspondente Local. O número de assaltos a postos de gasolina em Ponta Grossa tem assustado os funcionários. Segundo uma das vítimas, a Polícia Militar leva cerca de 40 minutos para chegar ao local do crime. Os postos de gasolina de Ponta Grossa estão sendo alvos de vários assaltos. Um estabelecimento localizado na região central foi assaltado 30 vezes apenas neste ano, ou seja, uma média de um assalto a cada 15 dias. Já outro posto teve um prejuízo de R$ 1.600 em apenas uma semana. Como não foi feito nada pela polícia para amenizar a situação, o gerente teve que optar por outro tipo de segurança. A gente tá falando para os guardinhas ficarem mais aqui, então próxima região. Até agora não voltou a acontecer, mas a gente está tomando providência sobre isso. Então aqui eles não ficam durante a madrugada? Não ficam. E alguma dessas medidas já foi aplicada? Vocês ainda estão vendo como que vocês vão fazer? No outro posto da rede que eu estava aqui, eu era gerente, ele ficava um guardinha dentro do posto, por causa que lá foi assaltado, dentro de um mês, foi assaltado em torno de umas 15 vezes mais ou menos. A maioria dos assaltos acontece nos mesmos horários e em vários postos da cidade. De acordo com os entrevistados, a polícia sempre é acionada, porém, devido à quantidade de assaltos, a polícia demora cerca de 40 minutos para chegar no local. Os postos de gasolina tornaram-se alvos de vários assaltos aqui em Ponta Grossa. Só no mês de outubro, 2 postos da mesma rede foram assaltados 4 vezes, 2 em apenas uma semana. Eu saí por causa da minha segurança, eu fiquei com medo, né? Daí eu até tenho mais companheiro meu que deixaram o trabalho por causa da segurança, porque a polícia, a segurança privada do posto não resolviam, daí e pelo fato do ladrão ser muito violento, a gente resolveu sair pela segurança da gente mesmo, sabe? Os funcionários alegam ainda que nem sempre a polícia vai até o local, dependendo da quantidade de ocorrências sucessivas. Até o fechamento desta edição, a Polícia Militar de Ponta Grossa não divulgou informações sobre o número de assaltos aos postos da cidade. O projeto de lei conhecido como Escola Sem Partido defende que professores sigam normas que evitem a doutrinação no ensino. Confira na reportagem de Natália Oliveira. O Escola Sem Partido defende que os professores não devem falar de suas opiniões ideológicas em sala de aula. No Brasil, a proposta vem sendo discutida desde o começo do ano. No dia 19 de outubro, o projeto começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Paraná. Em Ponta Grossa, no dia 21 de outubro, o vereador pastor Ezequiel Bueno, do PRB, confirmou a importação do projeto nacional para a cidade. Ainda em fase de elaboração do Escola Sem Partido, o vereador afirma que deve seguir o mesmo modelo apresentado à Alep. Que tem os seus partidos, né? Ou puxa para algum lado, mas ele tem que abrir o debate, né? Não pode impor assim, não, esse partido é correto, né? Esse não. Ele pode até falar, não, eu sou do partido tal, né? Mas abrir para as pessoas o debate, e pode-se falar sim, eu creio que tem que se falar. As proibições do projeto de lei enfrentam resistência de professores e alunos da rede pública. Muitos veem o Escola Sem Partido como um retrocesso para a educação e uma forma de controlar o que será dito em sala de aula. No dia 29 de outubro, a UEPG promoveu um debate para discutir o projeto. O professor de História, Paulo Dias de Mello, se posiciona contra o projeto de lei. O que esse movimento está trazendo não é uma defesa da educação. É, na verdade, uma defesa de seus princípios, né, de seus próprios valores e uma imposição deles à escola, né? Eles estão querendo o fim daquilo que seria a conquista da sociedade brasileira, que é uma escola laica, que permite que o conhecimento seja crítico, que a sociedade seja conhecida e estudada na escola, né, que a diversidade seja incorporada à educação, para querer uma escola monocultural, uma escola amordaçada, sem reflexão crítica, sem política, sem nada. O
projeto de lei estadual e municipal não tem competência para questões tratadas pela Escola Sem Partido. A Lei número 9.394, que estabelece as normas da educação, pertence ao governo federal. É de sua responsabilidade alterar essa legislação. O advogado Márcio Nadal afirma que a lei vai contra a Constituição ao ferir a liberdade de expressão dos professores. O projeto se torna inconstitucional a partir do momento que ele afeta a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão dos professores dentro da sala de aula, gerando uma possível animosidade entre os professores e seus educandos. Isso é uma coisa bastante séria, que daí o professor tem que se cuidar se ele está tendo uma imposição ideológica no aluno. Os parlamentares estudam adiar a votação do projeto de lei na Assembleia Legislativa. A decisão pode acontecer apenas em 2016. Muitos temem desagradar a bancada evangélica. Enquanto isso, outros querem evitar uma nova briga com os professores. O projeto Escola Sem Partido ainda não tem data para votação na Câmara dos Deputados. E no próximo bloco, Ponta Grossa corre o risco de não ter segundo turno nas eleições de 2016. Não saia daí! Ponta Grossa pode perder o direito de ter segundo turno nas eleições, mesmo que os candidatos não atinjam metade dos votos válidos. E o motivo é o cadastramento biométrico. Saiba mais na reportagem de Jaqueline Guerreiro. Para que ocorra o segundo turno nas eleições do ano que vem, é preciso que pelo menos 200 mil pessoas façam o recadastramento biométrico obrigatório. Qualquer município do Brasil precisa atingir no total 200 mil eleitores para ter o segundo turno nas eleições. Caso este número não seja atingido até o fim do período de cadastramento, a cidade não terá o segundo turno. Ponta Grossa tem até dia 29 de janeiro para atingir esta meta. Até hoje nós tivemos um total de 133 mil eleitores de Ponta Grossa que fizeram seu recadastramento, perfazendo um total de 57% do total necessário. No fórum quase não há filas e o atendimento demora cerca de 10 a 15 minutos por pessoa. O atendimento foi bem rápido, marquei pela internet, cheguei aqui, não deu nem um minuto, foi bem rapidinho, bem tranquilo. Também é possível fazer o agendamento através do site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O eleitor pode escolher o dia e o horário que deseja ser atendido. O eleitor que não fizer o seu cadastramento biométrico obrigatório tem o seu título de eleitor cancelado e não poderá obter documentos públicos como passaporte e nem votar nas eleições. O prazo para o cadastramento biométrico vai até o fim de janeiro. Os eleitores devem levar um documento de identificação pessoal e um comprovante de residência recente até um dos cartórios eleitorais de Ponta Grossa. O agendamento também pode ser feito no site do TRE Paraná. Além das peças principais apresentadas no Cine Teatro Ópera, o FENATO também oferece atrações em lugares alternativos da cidade, e eles são gratuitos ao público. O 43º Festival Nacional de Teatro alcançou seu recorde este ano, com mais de 500 espetáculos inscritos. No último sábado, o FENATO deu início às mostras teatrais e, a partir do dia 10, serão apresentadas peças em lugares alternativos. As mostras de rua acontecem em todas as edições do festival e são uma boa opção para aqueles que não podem ir às peças à noite. Os espetáculos acontecem no calçadão e em praças da cidade, locais que costumam atrair o público durante a tarde. Este ano, pela primeira vez, o FENATO traz um grupo de teatro à Praça Barão do Guaraúna. Como a maioria das apresentações acontecem em espaços fechados, normalmente possuem algum custo. Peças teatrais em lugares abertos e com entrada gratuita permitem maior acesso da população. A partir dessa iniciativa, o festival acaba proporcionando entretenimento e cultura para várias pessoas que, muitas vezes, não puderam assistir a uma peça. Então, tem algumas pessoas que elas não têm contato cultural, né? E elas, quando veem isso, elas se interessam. E acho bem interessante para eles se aproximarem da cultura, porque faz parte, né? É sempre importante ter por perto. Até na zona rural era importante que fossem levadas, né, peças, talvez amostras itinerantes, né? E não só durante esse período, né, de novembro, que a gente espera, assim, durante o ano todo, mas durante outros períodos, teatro, música, apresentações em geral, culturais, né, deveriam ser colocadas ali no Terminal Central, né, no Calçadão, em outros lugares como esse. As peças de rua também passam por uma aprovação para serem apresentadas e precisam respeitar a faixa etária livre. Wilton Paz, um dos organizadores do evento,
fala de como essas mostras pretendem aumentar o hábito dos pontagrossenses em consumir cultura. Formação de público. As 5 mostras que vão estar gratuitas, a gente está incentivando o público a gostar de teatro, a formar um público, principalmente elas atingem a maioria crianças. Ano passado foram 28 mil crianças. Todas as escolas municipais, CMEIs, a gente levou peças ou vieram para o teatro assistir a peça infantil. E essa criança, se você desperta o gosto nela enquanto ela é pequena, ela vai se tornar um adulto consumidor de teatro, né? As mostras de rua começam na terça-feira, dia 10, e seguem até o sábado, dia 14. Os locais da apresentação são a Praça Barão de Guaraúna, Marechal Floriano Peixoto, Barão do Rio Branco, Calçadão e também na Praça Santos Andrade, no campus central da UEPG. A escolha dos lugares é feita de acordo com a movimentação das pessoas no espaço. O 43º FENATA continua até dia 14 de novembro. As peças principais serão apresentadas no Cine Teatro Ópera às 8 da noite. Nesta terça-feira, dia 10, a peça principal será Dezembro, do grupo Esse Não É um Grupo. Na quarta-feira, o grupo Ato Companhia Cênica apresenta a peça O Feio. No dia 12, Esse Corpo Meu será a peça apresentada pelo grupo catarinense Tespes Companhia de Teatro. Na sexta-feira, dia 13, a peça principal é do grupo Companhia da Palavra, que interpreta Os Jecas. E no sábado, dia 14, a última peça do festival fica por conta do grupo curitibano Companhia dos Palhaços, com a peça Concerto em Ré Maior. A greve dos caminhoneiros teve início nesta segunda-feira. Entre as reivindicações estão a baixa do óleo e do pedágio e o aumento do frete. A Associação da Categoria de Ponta Grossa afirma que a iniciativa é de grupos isolados e deve se reunir nos próximos dias com os líderes do movimento para decidir pelo apoio. E veja a seguir. O quadro Adri traz histórias de mudança e adoção de sobrenome após o casamento. Você concorda com a adoção do sobrenome do seu parceiro após o casamento? Saiba mais sobre esse tema no quadro desta semana do AD. O Código Civil de 1916 expressa a dominação do homem dentro do casamento. Até ser revogado em 2002, as mulheres deveriam assumir o sobrenome do marido. Com a instituição do novo código, a escolha é mais ampla. Os cônjuges podem continuar com os nomes de solteiros ou trocar os sobrenomes. É o caso do jornalista Kleber Moleta, que acrescentou o nome da sua esposa, Fabiola Gomes, nos seus documentos. O meu nome, como eu disse, era Kleber Moleta, agora Kleber Moleta Gomes. E o da minha esposa é Fabiola Morenicos Gomes Moleta. Há 13 anos, a adoção do sobrenome da mulher pelo homem era um pouco mais complicada. Só poderia acontecer mediante autorização judicial. Hoje em dia, basta registrar esse desejo na hora do casamento civil. Vale lembrar que após a mudança de nome, todos os documentos devem ser atualizados com os novos sobrenomes. Desde 2002, o homem pode também adquirir o sobrenome da mulher. E a mulher não é obrigada a ter o sobrenome do homem. Então, na verdade, desde 2002, o número de homens e mulheres que assumem o sobrenome uns dos outros caiu em 50%, pela dificuldade da alteração dos documentos, por todo o procedimento que vai passar depois disso. Mas também foi detectado já no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro um crescimento de 25% de homens que estão adotando o sobrenome das mulheres, seja por importância ou por homenagem, qualquer seja a razão. Não existem dados sistematizados sobre o assunto no Paraná. No entanto, apenas no estado de São Paulo, 25% dos maridos adotam o sobrenome das suas esposas. Porém, a situação contrária ainda é 324% maior. Que na América Latina ainda é muito forte a influência do homem dentro do ambiente da casa. Então, o homem é predominante e a mulher tem uma obrigatoriedade de assumir o sobrenome. Como no México, por exemplo, o sobrenome da mulher vem depois e o sobrenome do homem vem antes, no significado de ser mais importante e ser dominante em relação à mulher. Com a adesão ainda baixa em Ponta Grossa, o ato desperta a curiosidade sobre os casais que resolvem trocar os sobrenomes. E no cartório só, quando eu fui para entregar, né, eu e ela, a gente foi para entregar os documentos para o casamento e essa ficha, né, que eu falo preenchida, colocando ali a opção de juntar os nomes, que a senhora do cartório chamou a atenção, nossa, olha, isso aqui tá certo? Eu falei, sim. Ela falou, não, mas é que você vai juntar o nome com ela. Eu falei, exatamente, essa é a nossa opção, né?
E aí que ela falou que era o primeiro, pelo menos naquele cartório, né, que ela falou que seria o primeiro que estaria fazendo, e ela achou estranho a ponto de chamar atenção para ter certeza, né, que a gente não estava marcando errado. A lutadora pontagrossense Valdirene Stansky ganhou o bronze no 20º Campeonato Mundial de Kickbox realizado na Sérvia. Ela lutou na categoria acima de 75 quilos e foi eleita a 4ª melhor lutadora do mundo. O correspondente local de hoje fica por aqui. Acompanhe as nossas próximas edições. E até a próxima semana.